Fala, criminalista! Deixa eu me apresentar, sou Fabiano Loca, advogado criminalista, especialista em Direito Penal e Processo Penal, criador do maior programa de mentoria para advogados no Brasil e CEO da empresa Penal na Prática. Criminalista, eu não tenho dúvidas nenhuma que fazer um bom trabalho em sede de delegacia faz toda a diferença para o seu cliente lá na fase judicial. Recentemente eu tive um caso muito interessante. Foi preso um casal por tráfico de drogas. Só que esse casal estava separado. A mulher morava em outra residência. E no dia da operação, que foi um cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do homem, ela estava lá conversando com seus filhos. A polícia chegou na casa e apreendeu muita droga e dinheiro. Foram presos os dois. Fui acionado para fazer o acompanhamento na delegacia de polícia. Quando eu cheguei lá, o homem e a mulher queriam negar o fato delituoso. Então, eu os orientei que naquela altura do campeonato, diante do flagrante de tanta droga e dinheiro, negar a prática delituosa seria uma atitude amadora que implicaria numa futura condenação de ambos por tráfico e associação. Pois bem, disse que seria mais prudente o homem assumir a traficância ali no seu interrogatório e negar a participação da esposa, que era ex, inclusive dizendo que ela mora em outro endereço. E a mulher, em seu interrogatório, afirmaria que não tinha ciência dessa droga, pois estava residindo em outro lugar. Juntei contrato de aluguel em nome dessa mulher nessa outra residência. E foi assim a estratégia firmada ali em sede de delegacia. A delegada indiciou ambos por tráfico e associação. Todavia, o juiz plantonista acabou concedendo a liberdade provisória para a mulher. Passado alguns meses, foi deflagrada a ação penal somente em desfavor do homem. O MP entendeu, a partir das versões e documentos apresentados, que não tinha indícios da traficância em relação à mulher. E por que eu contei essa rápida história para vocês? Para mostrar o quão importante estabelecer uma boa estratégia em sede de delegacia. Esse expediente que fiz impediu que fosse deflagrada a ação penal em desfavor da mulher. Doutora, e nessa série com 4 videoaulas, você irá aprender como proceder de forma profissional, como que eu fiz em todos os procedimentos em uma delegacia de polícia. Vamos então para a nossa aula 1, cliente com mandado de prisão, o que fazer? Você aprenderá o que fazer quando o seu cliente estiver com mandado de prisão para ser cumprido em sede de inquérito policial. Doutora, o mandado de prisão ele é um incidente apenso aos autos do IP. Isso requerido, via de regra, pelo delegado ou mesmo pelo Ministério Público na fase de investigação, que consta, via de regra, que constará no portal BNMP 2.0, ok? Que é o Banco Nacional de Mandado de Prisão, instituído aí pela Resolução 251 de 2018 do CNJ. Perfeito? Anote isso, é muito importante. Quer saber se o seu cliente tem mandado de prisão? Consulte o BNMP. Vamos supor que o cliente lhe procurou devido à polícia ter ido atrás lá no endereço dele. O primeiro passo é verificar se tem mandado de prisão nesse portal, no BNMP. Não tendo nada, ainda assim fique esperto, porque há mandados que não são lançados nesse portal, devido ao tramitar em segredo de justiça. Fabiano, então o que eu devo fazer nesses casos? Não leve o seu cliente na delegacia antes de tomar todas as medidas cabíveis. Então, após verificar o BNMP e não apareceu nada, tome ciência do inquérito policial na delegacia. Vá até lá, vá na DEPOL, e faça vista, faça carga desses autos, munido com a procuração otorgada pelo seu cliente. Tendo acesso a esses autos, você irá verificar o motivo pelo qual o seu cliente está sendo investigado. E com esse número dos autos em mãos, você poderá ir até o setor de distribuição do fórum do respectivo juízo, seja estadual ou federal, e lá verificar se há procedimentos distribuídos em nome do seu cliente. Nessa consulta, tende a aparecer algum número de processo e então você requer a habilitação no mesmo. Agindo assim, você saberá se há ou não mandado de prisão distribuído em desfavor do seu cliente. Doutor Fabiano, havendo mandado de prisão, devo apresentá-lo de imediato? E a resposta é não. Em um primeiro momento, pouco importa a apresentação do seu cliente para o cumprimento do mandado. Eu vou te dar um exemplo que ocorre na prática. O delegado baixa o inquérito policial, certo? Notifica o seu cliente para comparecimento na delegacia e ele não comparece.
Passa alguns dias, o delegado diligencia na casa do investigado e verifica que o mesmo não reside mais lá. Então ele representa pela prisão preventiva do investigado com fulcro no artigo 312 do CPP, sob o fundamento de que a aplicação da lei penal está em risco, haja vista que o investigado encontra-se em lugar incerto e não sabido. O juiz acolhe o pedido e decreta a prisão. E o que fazer então, Fabiano? Devo entregar o meu cliente e vou comparecer com ele na delegacia? Lógico que não, porque vai ser cumprido o mandado, tá? Então, quando ocorrer isso, você deve tomar ciência do motivo ensejador dessa prisão, tá? E isso ao cessar os autos da representação lá no fórum, perfeito? O delegado pediu e o juiz decretou. E você chega à conclusão, nesse nosso exemplo, que basta uma comprovação de residência, dessa nova residência do seu cliente, para sanar esse risco arguido pelo delegado, que é o risco de fuga, né? O risco, na realidade, da não aplicação da lei penal. A pergunta, e repito, será que é necessário levar o seu cliente para a DEPOL por cumprimento do mandado e depois peticionar nos autos requerendo a revogação dessa prisão? Isso, sem dúvida nenhuma, é o caminho mais doloroso e desnecessário para o seu cliente. Por isso que eu te digo, apresentar o cliente ou não apresentar, na maioria das vezes é desnecessário. Pouco importa na prática. Muito melhor é conseguir a revogação da prisão sem o mesmo estiver preso. Concorda comigo? O caminho é esse mesmo. Doutora, o criminalista ele tem que ser proativo. O cliente lhe procurou para acompanhamento de um inquérito policial para verificar se tem mandado de prisão. Não se contente só com a busca no BNMP. Faça vista ou carga dos autos lá na DEPOL. Procure o setor de distribuição do fórum se há algum procedimento em desfavor do seu cliente ou não. Não há nenhum outro ramo do direito que exija tamanha proatividade. Tem que correr, tem que fazer acontecer. Perfeito? Não é somente ficar no ar-condicionado peticionando, né? Pelo menos não no início. Doutor Fabiano, eu já sei que eu devo tomar todos esses cuidados. Agora, descobri que tem esse mandado de prisão realmente em desfavor do meu cliente. O que fazer? Portanto, você já aprendeu que nesse primeiro momento não é o melhor caminho apresentado, tá? E sim entrar com pedidos para tentar liberar o provisório, inclusive impetrar HC se necessário, antes de levá-lo até a delegacia. E como deve ser a estrutura dessa peça processual? Primeiro, simples, o endereçamento, ok? Depois, a indicação da ação penal. É importante você colocar o destaque para o réu preso. Perfeito. Após isso, a qualificação do seu cliente ou dos seus clientes. Perfeito. Depois, a peça cabível, bem como a sua fundamentação. Eu gosto em especial citar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Acho muito interessante. Se for o segundo ou mais pedido de revogação da prisão preventiva, é importantíssimo você citar a cláusula rebus sic stantibus. Ou seja, mostrar que houve alteração fática processual. Perfeito? E também gosto, por óbvio, citar a presunção de inocência. Perfeito? Então, feito essas considerações, esse início, nós vamos partir para a síntese fática, o relatório, os fatos. E aí você pode escolher o nome que você achar melhor. A única dica que eu te dou é o seguinte: esses fatos, essa síntese, esse relatório tem que ser claro, tem que ser objetivo.
Perfeito? Não adianta você querer adentrar o mérito da questão. Não, aqui é tão somente sobre os fatos, né? Sobre as circunstâncias ali, de forma clara, de forma objetiva, sem a encheção de linguiça. Perfeito? No tocante aos direitos, você pode abrir um tópico versando sobre a incidência do excesso de prazo. Então, se tem no seu processo, no caso prático, o excesso de prazo para a formação da culpa, ou seja, se não for por desídia da defesa, mas sim pela letargia do Estado, você pode alegar o excesso de prazo, porque é sabido que em determinados procedimentos, como o ordinário, nos termos do 400 do CPI seguintes, tem o prazo 60 dias para quê? Para que seja feita toda a instrução do processo. Perfeito? E aí, atente também para os outros tipos de procedimentos especiais, que aí cada um tem o seu prazo, tá? Um prazo razoável para que seja feita a formação dessa culpa. Então você pode abrir esse tópico se houver o excesso de prazo. Compreendido? Muito que bem. Não havendo o excesso de prazo, você pode adentrar direto, tá, para os elementos autorizadores da prisão preventiva. Quais são eles, Fabiano? Abra um tópico para isso. Abra um tópico na sua peça processual. E aí, quais são os elementos? Ordem pública. Perfeito? Ordem pública. O que eu tenho que analisar no que tange a ordem pública? E não somente analisar, o que eu tenho que colocar na peça processual. Quando eu falo em ordem pública, eu tenho que pensar como que eu vou abordar dentro da minha peça, de forma a impactar o juiz e demonstrar que a fundamentação de ordem pública, a prisão com base nessa fundamentação, para aquele caso concreto, é desnecessária. Como que eu faço isso? Quando eu falo em ordem pública, você tem que pensar sobre o viés da periculosidade do agente e gravidade abstrata do delito. E como que eu posso, doutor Fabiano, trabalhar na minha peça para descaracterizar essa periculosidade do agente? Então, você juntando documentos, a folha de antecedentes criminais, né, onde vai estar lá negativa, onde não vai ter nada consta do seu cliente, e você junta esse documento. Você já viu que nós abrimos um tópico, tá, da fragilidade dos requisitos da prisão preventiva, e ali você vai colocar o primeiro motivo ensejador do 312, que é a ordem pública. Então, nesse tópico da ordem pública, você vai dividir da periculosidade do agente e vai colocar um parágrafo ali explicando que ele não tem nenhum tipo de antecedente criminal, é primário. E lembra-se, doutor, doutora, tudo que você alega, você tem que trazer o quê? Provas, tem que trazer base para aquilo, para aquela sua alegação. Então, pensando nisso, por essa premissa, por esse viés, você disse para o juiz que, na sua petição, o meu cliente não é perigoso. Ora, tanto que não é perigoso, que basta reportarmos os seus antecedentes criminais, conforme folhas, conforme anexo. Um outro documento também, que pode dar aso, pode dar base para descaracterizar essa periculosidade do agente. Por exemplo, se ele for mesário, né, se sempre está exercendo a sua cidadania, se ele é jurado, se ele é doador de sangue, são situações, tá, que demonstram dentro do processo, e você juntando documentos hábeis para isso, junto com os antecedentes, que demonstram que o agente, que o seu cliente não é perigoso e pode sim
viver em sociedade mediante condições, mediante alternativas, diferentemente da prisão. Então, pense por esse viés. Compreendido isso? E em relação à gravidade do delito, como que eu posso trabalhar dentro de uma peça a gravidade abstrata do delito? Quando eu falo em gravidade do delito, eu estou falando também na repercussão que ele gera na sociedade. Então, pensando sobre esse viés, você tem que pensar, olha, quando o juiz recebe, de repente, um auto de prisão flagrante, que ele vai analisar quanto à conversão desse APF em preventiva, ele pensa na questão da ordem pública em relação à gravidade abstrata do delito, de que maneira? E tende, então, quando você analisa a gravidade do delito, está ligada intimamente à repercussão dele na sociedade, nas circunstâncias ali. Por exemplo, você pode, num segundo parágrafo, então você trabalhou a questão da ordem pública no primeiro parágrafo com a periculosidade do agente. Depois, você trabalha a gravidade abstrata do delito. Então, você abre um parágrafo assim, no tocante à gravidade abstrata do delito, não é motivo ensejador para a configuração da ordem pública e assim autorizando a prisão preventiva do cliente. Porque não houve, com essa conduta do meu cliente, repercussão na sociedade. Não saiu em mídia. As outras pessoas do seu bairro ali, da sua cidade, não ficou sabendo disso. Não houve uma cobertura midiática em relação a isso. Ou de repente, você também pode colocar ali que as circunstâncias por si só, a gravidade do delito já é algo intrínseco ao tipo penal. Dá um exemplo, Fabiano. Vamos supor, num crime de tráfico de drogas, vamos supor que o seu cliente ele foi preso ali com 50 gramas. Concorda comigo que 50 gramas, a depender das circunstâncias, e 500 quilos configura o tráfico de drogas? Configura. Faz sentido isso? Ora, mas como que eu trabalho a gravidade abstrata do delito em situações como essa? Se o seu cliente foi preso aí com 50 gramas de drogas, óbvio que você vai trabalhar com as próprias circunstâncias ali, demonstrando, olha, excelência, o meu cliente, em que pese ter a visibilidade de reato, foi preso ali em flagrante, mas ele foi preso com 50 gramas de um entorpecente, o que por si só não traz um impacto negativo, não traz uma repercussão na saúde pública. É diferente se ele fosse preso, por exemplo, com 100 quilos, com 50 quilos. Você pode citar também a qualidade, por exemplo, num crime de tráfico de drogas. Ora, excelência, foi preso com 50, 100 gramas de maconha. Não foi preso ali com 1, 2 quilos de cocaína. Sabiam que o poder de destruição da droga, da cocaína, é muito maior do que a da maconha, a da cannabis. Aí você cita que inclusive em alguns países é liberado, é permitido o uso. Então você vai trabalhando, você vai destrinchando essa gravidade abstrata do delito de acordo com o seu caso concreto. Mas é de suma importância você trabalhar a ordem pública sob esses dois aspectos: periculosidade do agente e gravidade abstrata do delito, demonstrando as circunstâncias do delito ali que são favoráveis ao seu cliente, em que pese e via de regra preso ali em flagrante delito, como disse Francesco Carnelucci, a visibilidade do reato, a visibilidade do delito está muito claro ali, que pese isso, de repente ter configurado sim um tráfico de drogas, ter configurado sim
o roubo. Aí você pode, de repente, num caso concreto ali seu, demonstrar que o seu cliente, no roubo, ele utilizou apenas de violência, de grave ameaça e não de violência, não machucou a vítima. Então são circunstâncias que você pode trabalhar ali dentro da gravidade do delito, e aí vai depender do caso concreto aí do seu escritório. É só você analisando ali, e a partir dessa visão que você está tendo agora, você vai conseguir destrinchar a ordem pública. Tudo que você mencionar, tá? Você traz provas, traz algum tipo de documento. Isso no que tange a periculosidade do agente. E na gravidade abstrata do delito, na gravidade do delito, você pode mencionar, né, e apontar dentro dos próprios autos, tá, circunstâncias, tá, que venham favorecer o seu cliente. Compreendido? Então, portanto, no tocante à ordem pública, trabalhe esses dois pontos. Perfeito? Você fazendo isso, tendo essa visão, com certeza, para os seus casos práticos, a partir de agora, você vai enxergar isso com um novo prisma. Vai ser muito mais fácil de você desenvolver uma linha defensiva. Vai ser muito mais fácil você dar mais base, né, deixar a sua petição, né, o seu pedido de liberdade, de revogação da prisão preventiva, muito mais robusto nesse sentido. Perfeito? E você utiliza uma doutrina e uma jurisprudência, tá, específica, tanto no tocante à periculosidade do agente, e uma outra doutrina ou jurisprudência específica relacionado aí à gravidade do delito. Perfeito? Então fica nesse ponto muito bem fundamentado o seu pedido. Doutor Fabiano, mas como que eu procuro essa doutrina, essa jurisprudência? Muitas pessoas, muitos colegas advogados, né, o que eles fazem? Eles entram no Google e digitam lá, né, jurisprudência, precedentes, crime de roubo, precedente de jurisprudência, pequena quantidade de droga, e aí aparece aquele monte de pesquisa, né, monte de jurisprudência e precedentes. Você deve fazer diferente. Vou te dar uma outra dica de ouro, tá? Entre direto nos tribunais, no seu tribunal do seu estado. Entre na jurisprudência, faça a sua pesquisa por ali. Faça a sua pesquisa de precedentes no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, direto no site dele, direto no site do STF. Evite de ficar digitando no Google. Você vai ver que vai melhorar a qualidade dos seus precedentes. Compreendido? Maravilha? Então, segue essa dica para vocês. Dando continuidade, o outro requisito autorizador da prisão preventiva é a conveniência da instrução criminal. E está presente lá no artigo 312 do CPP. E como que eu trabalho essa questão da conveniência da instrução criminal na minha peça processual? Então, como nós vimos, você abre um tópico, certo? E comece e mencione em um parágrafo que não há indícios pretéritos de que o seu cliente solto irá ameaçar testemunhas, irá colocar em risco ali o trâmite regular do processo. Mencione isso. E vocês vão perceber, e muita atenção para isso, que há processos onde as testemunhas são os próprios policiais. De repente, e um exemplo, um crime de tráfico de drogas, só tem as testemunhas os próprios policiais, de repente os condutores, né, da prisão do seu cliente, e que na fundamentação do juiz, ele pega lá um Ctrl+C, Ctrl+V, genérico de tudo, e coloca que a soltura do seu cliente, naquele momento, colocaria em risco o andamento do processo, tendo em vista as testemunhas sentirem-se ameaçadas. Pode haver uma coação de testemunho no curso processual.
E você olha esse processo, você percebe que a única testemunha são os policiais condutores ali. Ora, a função como policial, a função da polícia, ela, por óbvio, ela já é o quê? De risco. O perigo, o risco é iminente à profissão. Então eu não posso colocar essa fundamentação, não posso permitir que essa fundamentação do juiz seja idônea nesse sentido, porque não é. Perfeito? Então você rebaterá isso no que tange, no tocante à conveniência de instrução criminal. Então perceba no seu caso concreto, no processo do seu cliente, se o juiz utilizou essa fundamentação. E aí cite, ora excelência, as testemunhas são policiais. O meu cliente, em liberdade, não põe em risco os policiais, porque já é inerente à função, ao munus deles isso, o risco, o perigo. Fundamente nesse sentido. Compreendido isso, vamos então para o terceiro requisito que deve ter em sua petição, que é a aplicação da lei penal. Como, doutor Fabiano, que eu trabalho com isso dentro da minha peça? Demonstre para o juiz que o seu cliente tem uma rotina na comarca, perfeito? Seja uma rotina de estudo, trabalho, mas demonstre essa rotina. Mostre para o juiz, a partir de comprovante de endereço. Então demonstre nos autos, através desses comprovantes de trabalho, de estudo ou de endereço, que o seu cliente não vai furtar-se na aplicação da lei penal. Ele vai permanecer na cidade. Por quê? Porque tem vínculos. Então é aqui o momento de você abrir parágrafos, citar essas situações e mencionar os documentos de comprovante de endereço. Certo? Então você entendeu, doutora, a importância de você fazer essa petição bem estruturada, trabalhando em cada autorizador da prisão preventiva, abrindo tópicos em relação a eles, destrinchando de acordo com o caso concreto, demonstrando para o juiz que nenhum desses requisitos subsistem no caso concreto, subsistem no caso do seu cliente. Isso é de suma importância. E é importante que os documentos juntados, eles sejam devidamente feitas essas referências em cada requisito, em cada tópico de maneira correta, conforme nós vimos aqui. Então, estrutura é muito importante. Perfeito? Vou deixar esse modelo para vocês. Dando continuidade, olha só. Você vai, após trabalhar esses 3 requisitos, você vai abrir um outro tópico e trabalhar com o quê? O cabimento da aplicação das medidas alternativas diversas da prisão. Perfeito? Então, nesse tópico você vai demonstrar o quê? Que o seu cliente faz jus, ostenta diversas benesses, predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, residência, que o quê? Para ele, as medidas cautelares diversas da prisão são o quê? Suficientes. Não tem necessidade do quê? Dele permanecer preso numa prisão preventiva, sendo que ele ostenta benesses, ele ostenta condições, predicados, e aí você, óbvio, vai citar, vai fazer um resumo em 2 parágrafos, vai fazer um resumo, novamente da questão da ordem pública, novamente da questão da conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, faz um breve resumo e coloca aqui, nesse tópico. E requeira
tá? Demonstre para o juiz que o seu cliente preenche esses requisitos, tá? Para responder ao processo em liberdade, que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes. E ao final, por óbvio, você pode trabalhar com a questão da presunção da inocência, um princípio que eu acho interessante ter na sua petição. Você percebeu que a nossa estrutura é um pouco diferente do que você já está acostumado a ver? Geralmente nas petições genéricas tem o que? A presunção de inocência lá no início, e aí o juiz ou o assessor que seja, ele vai pegar e vai ler, porque o assessor pega para fazer a minuta para o juiz, vai minutar para adiantar o trabalho dele, ele já olha aquela petição, poxa, sempre a mesma coisa, síntese fática, os fatos ali do tamanho do mundo, adentrando o mérito, já nos fatos. Aí ele olha, a presunção de inocência, aquelas jurisprudências, aquelas doutrinas enormes sobre aquelas citações, né, sobre presunção de inocência. Aqui nessa petição, e nas petições que eu faço no escritório e ensino os meus mentorandos lá dentro da mentoria penal na prática, eu falo, olha, presunção de inocência, esse princípio muito importante, mas coloque ali dentro da estrutura da sua peça em último. Tá? Trabalhe tópico por tópico, conforme eu ensinei nessa aula, antes dessa presunção de inocência. Trabalhe os requisitos autorizadores da prisão preventiva, destrinchando, demonstrando que eles são frágeis para o seu caso concreto, antes de citar a presunção de inocência. Compreendido? Isso faz, a estrutura faz total diferença numa petição. Mas o juiz não lê minha petição. Experimenta xingar, promover impropérios para ele, para você ver se você não vai sofrer uma representação na OAB. De repente ele não lê diretamente ali, devido ao acúmulo do serviço, enfim, mas alguém vai ler a sua peça, vai passar a sua petição sob o escrutínio de alguém. Então, sempre faça a petição para que ela seja assertiva, sempre faça de forma clara, de forma objetiva, obedecendo essa estrutura que eu passei para vocês, no que tange, no tocante aí a prisão preventiva. Perfeito? E na tela, no pedido ou pedidos, né? Aí você já requer o recebimento da peça processual, cita novamente, né, a sua fundamentação legal, né, o pedido, requer o pedido, né, da revogação da prisão preventiva e a consequência, o alvará de soltura. Aqui eu cito, tá? Importante você colocar o local, né, a cadeia ou penitenciária barra cadeia que ele está preso, cita, perfeito? Para não ter na prática expede-se alvará de soltura, manda para uma cadeia e na realidade está em outra, enfim, você economiza tempo em relação a isso. E por fim, né, assinatura, data local, que é de praxe. Compreendido? Essa é a estrutura de uma revogação da prisão preventiva que impacta o juiz, chama a atenção de quem vai analisar esse seu pedido. E lembre-se, em cada tópico desse eu coloco uma doutrina e uma jurisprudência. É importante. Espero realmente ter ajudado. Gostaria que você comentasse o que achou dessa aula aqui abaixo, na página de comentários. Siga-me no Instagram, só digitar Fabiano da Loca, lá você encontrará mais conteúdos que irão ajudar nessa prática do dia a dia. Então nos vemos na próxima aula, marquem na sua agenda, bons estudos e sucesso!